cresci em uma casa onde eu nunca fui o centro das atenções. Os meus pais eram gentis, mas eram muito distantes. Não é que eles não se importassem comigo, mas a vida deles sempre parecia ser mais interessante, mais ocupada. Eu fui a criança quieta, sabe? Aquela que sentava no canto e observava os outros brilhando enquanto eu me contentava com as sombras. Eu queria ser vista. Eu queria que as pessoas me olhassem. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e me vissem como alguém importante, alguém que valia a pena ouvir. Mas, em vez de ser essa pessoa, eu me sentia invisível. Então, um dia eu comecei a inventar histórias. Primeiro foram pequenas, apenas para me fazer sentir melhor. Depois, aquelas pequenas mentiras começaram a crescer e eu passei a acreditar nelas como se fossem partes reais da minha vida. No começo, ninguém percebeu. Eu era boa no que eu fazia. Os detalhes eram sempre perfeitos, as histórias sempre convincentes. E por um tempo eu me senti invencível. A minha vida parecia muito mais interessante com as minhas aventuras, meus jantares luxuosos, minhas viagens à Itália que nunca aconteceram e meu trabalho com grandes nomes que eu nunca conheci. Eu me alimentava dos olhares de admiração, dos sorrisos que surgiam quando eu contava mais uma história mentirosa. Mas conforme eu ia mentindo, eu comecei a perder o controle. Uma mentira levava a outra, e antes que eu percebesse, eu estava criando uma rede de histórias que se entrelaçavam. Quando alguém me perguntava sobre algo que eu já havia falado antes, o meu coração começava a bater mais rápido. Eu já falei isso? O que eu disse mesmo? Era como se eu estivesse presa em um labirinto de palavras e não sabia mais como sair daquilo. Aconteceu algo estranho também. As mentiras começaram a afetar minhas relações. As pessoas, em algum momento, começaram a questionar a veracidade das minhas histórias. Eu via as dúvidas claramente nos olhos delas, mas eu não sabia mais como parar. Era como se eu estivesse viciada naquele ciclo. Eu me sentia vazia, sem saber quem eu era sem essas histórias. O que eu tinha para oferecer de verdade? Eu comecei a perceber que estava me afastando das pessoas que realmente se importavam comigo, porque mesmo sem querer, as mentiras criaram uma distância entre nós. Eu me tornei uma pessoa que não conseguia mais ser genuína, porque a minha vida real parecia tão sem graça comparada à versão que eu havia criado para mim mesma. Eu tentava me convencer de que tudo estava bem, que todo mundo fazia isso em menor ou maior escala, mas dentro de mim eu sabia que estava errada. Eu sabia que estava perdendo tudo, incluindo a minha própria identidade. Houve uma vez em uma festa de aniversário de um amigo que uma mentira simplesmente se desfez. Eu estava contando sobre um evento chique que eu tinha participado, quando alguém mencionou o nome de uma pessoa que eu supostamente havia conhecido naquele evento. Eu congelei. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu fiquei em pânico, tentando de todas as formas mudar de assunto, mas o dano já estava feito. Eu vi o olhar de descrédito em algumas pessoas, e a partir daquele momento eu comecei a perceber que as mentiras tinham uma consequência. As amizades foram se afastando. As pessoas começaram a me ver como alguém em quem não podiam confiar. E eu entendi isso muito tarde. Mas o mais difícil foi quando, no fundo, eu percebi que eu mesma já não acreditava em nada do que eu dizia. A minha própria história não tinha mais base. Eu não sabia mais quem eu era. Não sabia o que era real e o que era invenção. E daí eu me vi sozinha, com uma vida cheia de histórias que ninguém acreditava mais e um vazio dentro de mim que as palavras não conseguiam preencher. Procurei ajuda porque sabia que precisava mudar, mas a verdade é que em algum lugar no fundo de mim eu ainda tinha medo de ser a pessoa sem as histórias. E eu temia que sem essas mentiras eu não fosse mais nada. Eu sei que preciso reconstruir minha vida. Eu sei que para isso eu preciso aprender a ser verdadeira comigo mesma e com os outros. E apesar de todo o sofrimento que minhas mentiras causaram, eu sei que tenho que começar a viver sem elas. Mas talvez finalmente eu esteja pronta para descobrir quem eu sou de verdade. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, eu sei que você deve estar se sentindo perdida, né? A sensação de que suas mentiras, que antes te faziam sentir poderosa e no controle, agora se voltaram contra você. Pode ser devastadora. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu
entendo, amiga, o que você está passando de verdade. E no final das contas, as mentiras são uma prisão. Elas te prendem, te sufocam e o pior ainda, fazem com que você se afaste da pessoa incrível que você já é. Eu sei que a ideia de ser genuína pode parecer assustadora agora. Como você vai ser aceita se não tiver histórias fascinantes, né, para contar? Como vai ser vista sem o glamour das mentiras? A verdade é que sem essas histórias, você vai encontrar uma liberdade que nunca soube que existia. E o melhor de tudo, você vai começar a se conectar com as pessoas de uma maneira verdadeira. Pode ser difícil no começo e as pessoas podem demorar a confiar em você novamente, mas com paciência e autenticidade, elas irão ver quem você realmente é. E esse, amiga, é um caminho que vale a pena seguir. Não tenha medo de ser vulnerável. Às vezes, nós temos medo de mostrar nossas imperfeições porque achamos que ninguém vai gostar da gente assim. Mas acredite, são justamente as suas falhas e vulnerabilidades que tornam você uma pessoa real. E não aquela pessoa que vive de histórias fantasiosas que não atrai ninguém de verdade. São aquelas que mostram quem você é de verdade. Sabe? Aquelas que mostram os erros, os acertos. Você não precisa viver mais uma vida para tentar impressionar ninguém. Você precisa viver para ser você. O processo de reconquistar sua própria confiança vai levar tempo. Não espere que tudo se resolva da noite para o dia. Mas cada passo que você der em direção à honestidade será um passo em direção à sua verdadeira liberdade. As relações que se baseiam em mentiras não têm futuro, amiga, mas aquelas que se baseiam na verdade, na confiança e no respeito mútuo têm uma profundidade que as mentiras jamais vão conseguir alcançar. E eu sei que é difícil, mas o primeiro passo é simples. Pare de mentir, até para si mesma. Se veja no espelho e faça as pazes com quem você realmente é. Essa é a versão de você sem as histórias, sem as invenções. Ela é mais forte, é mais bonita e mais digna de ser amada do que qualquer versão que você já tenha criado até agora. E lembre-se de uma coisa: as pessoas vão te respeitar muito, mas muito mesmo, quando você começar a viver uma vida mais autêntica. Porque no fim, amiga, ninguém aguenta ser alguém que não se é por muito tempo. Se é que você me entende. Ninguém aguenta viver uma mentira, amiga. Você tem tudo para reconstruir sua vida e suas relações se começar a ser verdadeira agora. É um caminho difícil, mas é o único que leva a uma paz genuína. Eu sei que você consegue. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau!